Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas nessa mais uma live do nosso Papo de Mãe, exatamente da nossa série dos porquês. E hoje, o nosso porquê hoje é muito interessante, eu espero que você fique até o final dessa live. Muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, sou mentora de mães, sou educadora parental e eu te ajudo, a tornar os filhos mais obedientes e saudáveis, não só visando aquela obediência cega em que muitos de nós fomos educados, mas também a emoção das nossas crianças, a inteligência emocional, a resiliência emocional, tudo que a gente precisa para realmente criar um futuro, Criar um futuro diferente do que nós vemos hoje, Adultos descompensados emocionalmente, sem conseguir gerar as próprias emoções, as próprias frustrações, porque nem tudo na vida são flores. E sim, a gente precisa ter inteligência emocional, porque os desafios eles vão vir, eles vão surgir. E na vida dos nossos filhos não vai ser diferente. Só que nós precisamos prepará-los de uma forma diferente. Para isso, eu estou aqui sempre disponível para vocês e também terças e quintas na nossa live. De terça-feira normalmente é à noite, é essa hora, às 20 horas. E de quinta-feira normalmente é à tarde, às 2 horas da tarde, tá? Então seja muito bem-vindo. Hoje o nosso porquê é relacionado a uma dor muito grande das mães, que é a queixa dos filhos não ouvirem. Então, por que o seu filho não te ouve, não te escuta? E essa série de porquês justamente vem na necessidade de nós ampliarmos a nossa visão com relação ao comportamento dos nossos filhos, aquilo que eles trazem pra gente no dia a dia. Seja muita birra, muito comportamento agressivo, seja um desafio com alguma causa específica, como desfraude, largar a chupeta, adaptação escolar, Todas essas são demandas específicas que os nossos filhos trazem no dia a dia e a gente precisa ampliar a nossa visão por detrás das coisas que acontecem, no nosso dia a dia com as crianças. Porque sim, todo comportamento da criança, ela nos diz alguma coisa, ela nos comunica algo, mas infelizmente o nosso olho não está treinado para ver qual é aquela necessidade escondida por detrás daquele comportamento daquela criança que te traz no dia a dia, na vida cotidiana, e que muitas vezes nós julgamos e passa-se despercebido e aquela necessidade fica ali guardadinha, sem ser atendida, e depois na vida futura começa a trazer as dificuldades que esse adulto vai encontrar na vida futura dele, tá? Então, por isso que existe essa série, Esse vídeo também fica gravado tanto aqui no feed do Instagram quanto no vídeo do YouTube. Então, você pode olhar lá no YouTube ou aqui no Instagram, nós já te fizemos alguns vídeos relacionados a vários porquês, a vários comportamentos que a gente percebe que é natural das crianças e que todas as crianças passam, ou a maioria delas, e o que tem por detrás desse comportamento. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o porquê que o seu filho não te ouve. Então, eu quero aqui trazer para vocês uma abordagem mais profunda sobre o desenvolvimento e o cérebro da sua criança, independente da fase que ela se encontra. É claro, a maturação do cérebro é algo natural, mas ele só vai ser concluído com 30 anos de idade. Então, sim, é muito fora da expectativa a gente acreditar e achar que a criança precisa se comportar como um adulto, sendo que ela tem 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Isso é uma expectativa irreal que nós nutrimos na nossa sociedade por falta de informação,
por ignorância, porque nós não somos treinados a saber sobre desenvolvimento infantil para educar um filho. Então nós cobramos e queremos que aquele filho se comporte, aquela criança se comporte da mesma forma que nós adultos, com 3, 4, 5, 10 anos de idade. E sim, é muito precoce. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: Gabi, mas ele já é um mocinho. Não, ele não é um mocinho. Ele ainda é uma criança que está em fase de desenvolvimento. É claro que é diferente a fase de uma criança de 2 anos para uma outra criança de 12 anos. Nós não vamos tratar e agir e cobrar as consequências da mesma forma. A gente tem que ter, a gente tem que ponderar, né? Tem temperança para lidar com esses dois cenários, mas entender que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Na verdade, o nosso cérebro, gente, ele vai estar em desenvolvimento durante toda a vida. Porque as sinapses neurais, elas são feitas e reconstituídas ao longo da nossa vida. Porque existe algo que se chama neuroplasticidade. Porque ao longo dos anos, a ciência trouxe para nós que esse cérebro maravilhoso que nós temos e potente, ele é moldável, né? Ele é uma massinha. Conforme a gente vai tendo novas experiências, desenvolvendo novas habilidades, nós vamos criando novas sinapses neurais. E nós vamos criando no nosso cérebro novos caminhos para reagir, cada um a depender da situação que a gente enfrenta. Por isso que a gente fala muito de gatilhos, porque são sinapses que já foram feitas, que o nosso cérebro traduz aquilo e nos lembra inconscientemente ou até conscientemente de situações que já foram existidas e carimbadas no nosso cérebro. Então, nós vamos falar um pouco disso hoje aqui para vocês também, sobre as sinapses neurais que o nosso cérebro faz, para a gente entender de um pouco sobre desenvolvimento infantil. Não dá para dar uma aula aqui para vocês, porque nós temos aí, eu costumo fazer no máximo de 40, 50 minutos, mas nós conseguimos sim trazer algumas coisas importantíssimas para que a gente possa elevar esse nosso nível de consciência e entender melhor por que os nossos filhos se comportam de uma forma ou de outra. E muitas vezes eu ouço: mas meu filho faz isso e o tio e o amiguinho não faz. Mas o meu sobrinho faz isso e o meu filho da mesma idade não faz. Porque são crianças diferentes, vivendo... Boa noite, Ingrid. Vivendo relacionamentos diferentes dentro de casa. A gestação foi diferente, a mãe é diferente, e eles vão experienciar no dia a dia, né, no cotidiano, coisas diferentes. Então, cada criança vai se comportar sim de uma forma. Tem a ver com a personalidade também, mas a personalidade é muito fruto daquele meio, daquela fonte que aquela criança bebe. E qual que é a fonte que a criança bebe? Nós, os pais. Até os 5 anos de idade, 80% a mãe. Então, nós precisamos cuidar da forma como nós olhamos para os nossos filhos e o que nós proclamamos sobre a vida e o temperamento deles e a personalidade deles. Porque sim, tudo aquilo que nós formos falar para os nossos filhos vai estar carimbado nas sinapses neurais deles e no coração, tá bom? Então vamos lá, por que a gente fala de cérebro quando a gente vem com esse questionamento das crianças não ouvirem? Porque a nossa parte auditiva, ela obviamente está linkada com as nossas funções do cérebro, tá? Tudo está relacionado no nosso corpo. E através do nosso sistema nervoso, né? Existe o nosso sistema nervoso central, que é responsável por aglomerar todas essas situações, e existe o nosso sistema nervoso periférico, que é mais relacionado com os nossos sentidos. Então, audição, visão, tato, paladar, todas as questões sensoriais são relacionados com esse hemisfério. E o central, ele realmente coordena tudo e leva essas informações para o cérebro.
Então, por isso, quando a gente fala para você baixar no olhar da criança, os olhos, para você tocar a criança, o tato, para você falar de uma forma mais suave, por isso que a entonação de voz é tão importante quando a gente educa os filhos e quando a gente quer se comunicar de uma forma mais efetiva, seja com quem quer que seja, tá? Mas aqui nós estamos falando mais direcionado para a educação de filhos. Então, sim, isso vai ser recebido de uma forma. Se você fala, tira a mão daí, menino, ele vai receber de uma forma, vai ter uma experiência. Se você vai lá e tira o filho de lá, não grita, vai lá e realmente entra em ação e tira, ele vai perceber de uma outra forma. Então é importante que a gente perceba que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, ela é absorvida de uma forma diferente por cada criança, através desse sistema nervoso relacionado ao tato, ao paladar, aos nossos sistemas acabei de falar a palavra. O sistema nervoso periférico, tá bom? Para ficar mais claro para vocês. Então, a partir daí, a gente começa a entender que o cérebro, o nosso cérebro, ele tem dois lados. Ele tem o direito e o esquerdo. E ele tem a parte de cima e a parte de baixo. A intenção aqui não é dar uma aula para vocês sobre isso. Mas é importante saber que cada lado do nosso cérebro, ele tem uma função específica. E o que a gente chama de um cérebro integrativo? É um cérebro onde cada parte tem a sua função e todas as funções funcionam juntas, de modo integral. Onde todas as informações que ele recebe de todos os lados, ela funciona de forma junta, integrada, tá? E é como se a gente pensasse assim, você consegue nadar com um braço só? Você até consegue nadar com um braço só, mas vai exigir muito mais esforço porque você não tem do lado direito e você normalmente vai precisar treinar muito mais o seu braço direito, porque você não tem o esquerdo. Então, você vai ter que desenvolver uma nova forma, por exemplo, de fazer uma curva. Você vai ter que desenvolver uma nova forma, o seu corpo vai ter que ter uma nova habilidade para manter o equilíbrio, tá? Então, é exatamente o que acontece com a gente. A gente consegue viver desenvolvendo mais um lado do cérebro do que outro? Sim, mas fica meio capenga. Tá? E é importante que a gente perceba que cada lado do nosso cérebro tem uma função específica. Então, por exemplo, o lado esquerdo, ele tem a ver com a lógica. Então, tudo que é lógico, é racional, é mais matemático, vai exigir dele mais planejamento, organização, é todo vinculado ao nosso lado esquerdo do cérebro. E o nosso lado direito é mais relacionado às emoções. Então, aos sentimentos, às emoções, a forma que a gente lida com os desafios no dia a dia, que vai nos dar resiliência para agir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo e identificar o que nós estamos sentindo. Então, esses dois lados, eles trabalham de forma integrada. Só que o que acontece? Isso é uma habilidade a ser adquirida. As crianças, elas não nascem com essa integridade, tá? Essa integração do lado direito com o lado esquerdo. Então, muitas vezes a gente percebe isso numa birra, né? Então, de repente, ele pediu uma fruta e aí ele quer inteira, aí depois ele vê a fruta inteira, ele começa a chorar porque ele quer picada, aí você pica, aí ele chora porque ele não quer mais banana, ele quer maçã, e aí você percebe que a criança está confusa, ela não sabe o que ela quer. E aí, ao mesmo tempo que ela não sabe o que ela quer, ela não sabe lidar com aquele sentimento que vai aparecendo dentro dela e dá uma tristeza, depois dá uma raiva, depois ela grita do nada, depois ela começa a chorar, depois ela fica triste. E aí, como num passe de mágica, ela levanta, sai pulando pela casa e fala que não quer mais nenhuma fruta. Então, isso é um comportamento de um cérebro que não é integrado.
tá? E o que nós precisamos ajudar é os nossos filhos a fazerem essa integração. Então, um livro que eu sempre aconselho para as pessoas lerem, quem quer se aprofundar nessa questão de desenvolvimento do cérebro da criança, é esse livro aqui. Esse livro, ele nos ajuda a entender como que funciona o cérebro dos nossos filhos. E até para que a gente desmistifique essa ideia de que ele é bravo, ele é manhoso, ele é birrento, ele é chato, tá? Tudo está aqui, ó. Então ele fala das funções da parte dos cérebros, da forma como integrar de uma... na verdade é um best-seller maravilhoso, é de um casal de médicos. Então assim, vale muito a pena. Não é um livro grosso, ó. É um livro curtinho. E existe muitos casos aqui que ela fala, né, de coisas práticas que ela enfrentou no dia a dia, que vai nos ajudar a fazer e conectar com essas duas partes do cérebro, porque tem tanto o lado esquerdo e direito, quanto o hemisfério de cima e o hemisfério de baixo. Você encontra na Amazon, você encontra na internet, em vários sites, mas também tem livraria, tá? É um livro super conhecido, fácil de achar, e ele é muito fácil de ler também, tá? E depois no final ele dá algumas dicas, ó, em vez de fazer isso, faça aquilo. Tá vendo, ó? Em vez de ordenar e exigir, tente criar seus filhos de modo divertido. Então, ela ensina você a criar narrativas para lidar também com as crianças, né? Como conectar por meio de conflito, ensinando as crianças a argumentar como um nós em mente, né? Porque aí ela ajuda a vincular essa parte direita com a parte esquerda. Então, ó, ela dá aqui, ó, dicas e formas em que você pode argumentar com seus filhos mediante a várias situações do dia a dia que acontecem em todas as casas, né? Em todas as realidades do nosso mundo afora. Então, assim, é um livro que vale muito a pena ter, tá? Não é um livro caro, é um livro que vale muito a pena ter e traz também coisas baseadas na neurociência, então não é nada de achismo, são coisas realmente importantes e relevantes. Então, quando a gente fala que o nosso filho não nos ouve, né? Primeiro a gente tem que levar em consideração qual que é essa situação, que situação que o seu filho está. Porque se ele estiver na frente de uma televisão, esqueça. Ele não vai te ouvir. Se ele estiver brincando com algo muito concentrado, em vez de você ficar longe lá gritando pela casa, pedindo para ele tomar banho, você vai ter que se aproximar e usar de uma outra abordagem. Porque ele está muito concentrado, ele está com a parte do cérebro dele esquerdo totalmente ativada, concentrada naquele problema que ele tem que resolver, naquele jogo, naquela brincadeira, enfim, naquela proposta do brinquedo, da atividade que ele está realizando, tá? Então, ele está totalmente ali concentrado. Ele não te ouve porque ele realmente não está te ouvindo. É a mesma coisa que acontece quando a criança está no processo de birra, né? O que é a birra? É uma frustração intensa, é um descontentamento intenso, uma descarga que a criança tem de energia, porque o corpinho dela entra no sistema luta e fuga. Então, ela tem ali, a gente chama, e esse livro aborda também, tem a amígdala raptada, né? Que tem a ver mais com o cérebro da parte superior e a parte inferior. Então, a gente precisa conectar também esses dois hemisférios. Então, essa criança está totalmente tomada pelas emoções. Então, ela entra num processo mais instintivo, né, ordenado ali pelo cérebro reptiliano, e ela entra em processo de luta e fuga. Então, ela não está te ouvindo, porque o cérebro dela está tentando fazer com que ela garanta a sua sobrevivência. Então, realmente, ela não está te ouvindo. Então, não adianta você ficar, para de fazer isso, filho. Que feio, levanta daí, o chão tá sujo. Vou te deixar aí, tchau, vou embora. E não sei o que, não sei o que, não sei o que.
tá? Ela não tá te ouvindo. Ela não tá percebendo o que tá acontecendo. Ela tá vivendo intensamente aquela frustração. E não importa se você acha que tem valor, não tem valor. Nossa, por isso que você tá chorando, que coisa. Sim, os nossos filhos são crianças. E eles choram por coisas, a nosso ver, pequenas. Mas para eles são coisas sérias. São coisas grandes. São coisas válidas. E a gente precisa, o quê? Primeira coisa é estar presente. Disponível para esse filho. Naquele momento de descarga, né, daquela adrenalina toda, daquele sistema de luta e fuga. Proteger os nossos filhos para que eles não se machuquem, nem machuque os outros, nem a você. E isso a gente não é negociável, né? A gente tem que conter a criança se isso vier a acontecer, ou dela querer te machucar, ou ela se machucar. Mas a gente tem que deixar a criança vivenciar aquele processo de frustração. E depois a gente conversa com a criança, depois a gente fala sobre os sentimentos, depois a gente elabora isso com a criança. E esse livro também traz por que elaborar isso é importante. Porque quanto mais a gente fala sobre o que aconteceu, a criança vai saindo do hemisfério direito, que é o das emoções, que foi muito mais gatilhado naquele momento, e indo para o lado racional. Então, ele vai começando a conectar essa situação através desses dois lados do cérebro. Se a gente não conversa com a criança sobre isso, não fala porque ele tá traumatizado. É o contrário. A gente tem que falar, trazer isso para a criança, mostrar para a criança que isso aconteceu, mas que depois ficou tudo bem, que ela caiu, mas depois cicatrizou, parou de sangrar, foi no médico, botou o remedinho e ficou tudo bem, voltou a brincar. É isso que vai fazer com que essa criança vai trabalhar o lado emocional naquele momento do trauma, mas depois ela vai se conectar com o racional. Ela vai perceber que sim, as coisas acontecem, a gente cai, machuca. Sim, a gente quer banana picada, daqui a pouco a gente quer outra coisa, daqui a pouco a gente quer outra coisa. E tá tudo bem, mas olha, depois fica tudo bem. A mamãe pega a sua frutinha e faz e coloca no potinho e tá tudo bem. Ou se você não quer frutinha, tá tudo bem também. A mamãe come a frutinha ou guarda pra mais tarde. E tá tudo bem, filho. A mamãe tá aqui e o que você precisar, a mamãe tá aqui. Então, é a forma racional conectada com a forma das emoções. Então, esses dois hemisférios, eles precisam trabalhar juntos. Tá? E quando a gente sabe guiar conduzir melhor essa situação, fica muito mais fácil da gente lidar com essa criança. Só que para isso a gente precisa ter o quê? Informação, conhecimento. Se a gente não conhece sobre isso, se a gente não sabe nada sobre isso, a gente vai continuar achando que o nosso filho é chato, é birrento, é preguiçoso, é manhoso, enfim. E aí tem uma série de adjetivos pra gente dar e a gente é craque em fazer isso, né? A gente é automático, a gente faz isso sem perceber. E o que vai diferenciar, dar ordem, de orientar, é justamente aquilo que eu falei no começo. A forma como nós falamos com os nossos filhos, o nosso tom de voz, as palavras que a gente usa, o encorajamento que nós fazemos com os nossos filhos o tempo inteiro, ou desencorajamento. Porque quando a gente fala que o nosso filho é preguiçoso e não sabe amarrar o sapato, nós estamos desencorajando, mostrando para ele que ele não é capaz e que você tá lá para amarrar. Mas quando você, não, filho, você consegue, a mamãe tá aqui para te ajudar, vamos lá, faz a primeira parte, depois faz a segunda, nós estamos ali para orientar, para guiar. Mas ele demora. Todo mundo, quando aprende alguma coisa nova, demora a fazer. Quando eu comecei a fazer live aqui, eu não sabia fazer. E muitas coisas ainda eu não sei fazer. Demora um tempo pra gente pegar a prática, pra gente entender como funciona. É assim com todo mundo. Com o nosso filho de 3 anos, acho que vai ser diferente. Por quê? Sendo que ele ainda nem adulto é. Né? Então, sim, as coisas demoram, a gente precisa ter paciência e criar filhos exige de nós
todas essas habilidades, inclusive emocionais, para lidar, né, com a lentidão, com o momento que aquela criança está frustrada e você precisa ampará-la, tá? E muitas vezes nós somos assim, quando somos adultos, né? A gente não precisa também que o outro também tenha um pouco mais de paciência conosco, que fale 1, 2 ou 3 vezes, tá? Normalmente quando a gente está aprendendo algo novo, é assim também na nossa vida. É uma atividade nova, uma profissão, um hobby, fazer crochê, dançar, praticar algum esporte. Tudo leva tempo, paciência e dedicação. E é isso que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, tá bom? Então a gente precisa perceber como nós estamos orientando os nossos filhos. Através das nossas expressões também. Porque assim, ó, eu tenho paciência, mas olha, tem hora, não aguento mais. E bufa na frente da criança, e fica com aquela cara de descontentamento. O pai também, a mãe também. Então, tudo isso eles estão registrando e fazendo novas conexões neurais. A gente tem que perceber e ter isso muito claro na nossa mente, tá? E é importante a gente saber se comunicar com a criança. Justamente para que aquilo que você está orientando, aquilo que você está falando, seja compreendido na linguagem da criança. Não adianta você querer orientar a criança de uma forma que você orienta a pessoa que é subjugada a você no trabalho. A gente tem que saber lidar com a criança, na perspectiva da criança, com o olhar dela, com o olhar lúdico, com o olhar de brincadeira, com um olhar de, muitas vezes, desafio, para aquela criança se sentir motivada a fazer aquilo. Muitas vezes a gente tem que se envolver naquela atividade para que a criança desempenhe aquela função. Então, muitas vezes as mães vêm pra gente e falam: mas ele não quer tomar banho, mas ele não quer fazer isso, mas ele não quer fazer aquilo. Você já tentou você fazer junto com ele? Você já tentou você entrar no banho junto com ele? Você já tentou, já tentou entrar, mas vamos levar um brinquedo? Vamos fazer uma atividade diferente no banho? Vamos propor algo diferente? Então, vai brincar. Quando a mamãe falar a parte do corpo, você tem que ensaboar. As crianças adoram isso. Elas se sentem super motivadas a algo diferente, a algo criativo. Tenho um filho de 3 anos, gente, falar a palavra para ele, atividade. Lucas, vamos fazer uma atividade? Só que eu conheço ele. Eu sei o quanto isso é atrativo para ele. E para sua criança pode não ser. Para sua criança pode ser outra coisa. E aí você precisa descobrir que outra coisa é essa que chama a atenção dela, que vai fazer com que ela desempenhe aquilo de uma forma melhor. Então não é ficar gritando pela casa: vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Mas meu filho não me ouve. Você ia gostar de alguém o tempo inteiro ficar te dando ordens dessa forma, gritando com você, mandando você fazer as coisas? Obviamente que você não ia gostar. Claro que aquilo ia te incomodar profundamente. Por que a gente acha que a criança tem que obedecer? Tem que fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, e conta, 1, 2, 3, senão já viu. Chinelo vai rolar, eu vou correr atrás de você. Então a gente tem que saber usar a nossa comunicação de uma forma mais lúdica e compreensível na linguagem da criança. Porque, de fato, se a gente querer educar os nossos filhos, como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, será um fracasso. Infelizmente. Os nossos filhos não vão nos ouvir. A chantagem, a negociação vai ser presente o tempo inteiro. Justamente porque a gente não sabe fazer de outra forma, não sabe fazer de forma diferente. Então, a gente precisa saber se comunicar com a nossa criança. E isso é extremamente importante, além de saber como que o cérebro dela funciona. Para quem chegou agora, aqui ó, livro importantíssimo para saber como lidar com a sua criança e saber como que o cérebro dela funciona. Se a gente não sabe sobre desenvolvimento infantil, fica muito difícil nós educarmos os nossos filhos de maneira diferente, tá bom? Então, quando que eu
percebo que a minha comunicação está assertiva com o meu filho? Quando ele consegue se conectar comigo e quando ele responde aquilo que eu peço para ele, de forma positiva ou de forma negativa. Eu estou percebendo que a informação está chegando. A informação chegar é diferente da criança fazer aquilo que você quer. Então, às vezes, ela está te ouvindo, ela está te compreendendo que você pediu para ela ir tomar banho, mas ela não vai. Então, ela está ouvindo, mas ela não está te compreendendo. Ela não está percebendo o quanto que aquilo é importante. Ou ela não tem ainda uma rotina pré-estabelecida em que ela percebe que agora é a hora de tomar banho, que agora é a hora de desligar a televisão. Que tá tudo bem, que depois a gente pode voltar a assistir, ou não, que isso faz parte de um combinado, que isso já faz parte de uma rotina que vocês vivem, tá? Então, tudo isso precisa ser coordenado para que a gente perceba que a nossa comunicação está sendo efetiva com os nossos filhos. Então, muitas vezes, gente, é uma construção. Perceba, quando, por exemplo, o seu marido, ele conversou com você o dia inteiro, ele se comunicou com você, vocês conversaram, foi uma comunicação leve, não teve brigas. A chance de quando ele chegar em casa e você está disponível para ouvi-lo, para ter um momento à mesa confortável, para dormirem bem, né? É muito maior do que se você passa o dia inteiro sem mandar uma mensagem, sem saber se está vivo ou está morto, sem se preocupar, sem conversar com ele. A chance de chegar em casa e ter aquele climão é muito maior, porque você não se relacionou durante o dia. Com a criança é a mesma coisa. Se você não se relaciona com a sua criança, se você não conversa com ela, se você não vê essa criança durante o dia, quando ela te encontra, a chance dela te dar ouvidos, ela é diminuída. Porque você não se relacionou com aquela criança durante o dia, porque você de fato não esteve disponível com ela durante o dia. Mas, diferente do adulto, a criança ela necessita de apego para a sua sobrevivência. Então, a chance dela negar as próprias necessidades para te atender também é grande. Então, muitas vezes, essa mãe que fica ausente o dia inteiro, né? Ela tem dois momentos. Um de muita desconexão com essa criança ou de intensa conexão, daquele desapego inseguro que a gente chama, excessivo. E aí se torna aquela coisa que a criança não sai do colo, não sai do peito, não quer brincar de outra coisa, só quer ficar com a mãe, só quer ficar com a mãe, porque tem ainda essa necessidade que não foi atendida durante o dia. E sim, a gente consegue atender essa necessidade da criança mesmo estando longe. Só que nós precisamos ter habilidades para isso. E carregar esse copinho, como se fosse uma bateria de celular. A gente precisa carregar, nutrir essa criança emocionalmente, para que a gente consiga se conectar com ela quando ela chega em casa, quando nós estamos presentes com ela, e tirar qualquer outra distração da frente, porque nós julgamos que aquilo é o essencial para aquela criança se nutrir emocionalmente, tá? Qual é a forma errada de fazer o filho prestar atenção em você? É toda forma que não funciona. Então, gritos, chantagens, palmadas, contar até 3, humilhar a criança, tá? Percebam que essas formas, elas até podem inicialmente funcionar, mas não funcionam na medida que eles entendem o quanto que realizar aquela atividade é importante. O quanto que faz parte da rotina, o quanto é importante a criança estar limpa no banho, o quanto é importante a criança escovar os dentes, o quanto é importante a criança ir para a escolinha, conviver com os amigos. Então, só que tudo isso precisa ser feito da forma correta, guiando da forma certa, de criação de vínculo, de realmente saber entrar no momento certo, saber compreender o que está acontecendo com o cérebro daquela criança naquele momento. Senão, a gente vai continuar tendo que recorrer às formas de educação que a gente já conhece, que é a forma tradicional, que é essa forma violenta,
que faz com que nossos filhos sejam cada vez mais coagidos e violentados. Infelizmente, essa palavra, não tem outra palavra para usar. Ah, mas quando eu grito ele me ouve, Gabi. Claro que ele te ouve. Ele toma um susto. Ah, mas quando eu ameaço ele me obedece. Claro, ele tem medo. Ele não tem respeito. Tem autoridade, não tem relação de confiança aí. Tem relação de medo. E eu sei que não é isso que você quer que seu filho sinta por você. Eu tenho certeza disso. Porque muitas vezes, quando eu estou ali no front, que eu chamo com o Lucas, vem a vontade de falar alguma coisa inapropriada, de agir de alguma forma violenta, porque nós fomos educados dessa forma. Então tá no nosso automático, tá gravado nas nossas sinapses neurais, tá carimbado. E o pior de tudo, tá carimbado no nosso coração. Então quando acontece alguma coisa, é preciso ter paciência, calma, compreensão, autoconhecimento, controle emocional, para que a gente não vomite tudo aquilo no nosso filho, na nossa criança. Porque o que vai acontecer é que a gente vai continuar formando filhos traumatizados. E eu não vou dizer aqui pra você que você não vai gerar traumas nos seus filhos. Isso vai acontecer fatidicamente, de uma forma ou de outra, porque nós somos seres errantes. A gente não consegue fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso. Isso não existe, isso é utopia. Isso é um ideal, que tá na ideia, não tá na realidade. A realidade é outra. Mas, se alguém vende pra você uma forma milagrosa de fazer os filhos obedecerem, não gerar traumas e não esqueça, a gente vai falhar. Mas se a gente conseguir minimizar isso o máximo possível, vai ser maravilhoso. Vamos criar uma geração de pessoas emocionalmente saudáveis, que não matam um ou outro porque terminou um relacionamento, porque viu o outro traindo, porque perdeu o emprego, porque a mulher deixou e se mata. Isso tudo tem a ver com traumas muito intrínsecos que precisam ser trabalhados. E quando gatilhados, geram um efeito rebote. Então é importante que a gente faça diferente hoje. Qual a forma certa de fazer essa criança prestar atenção? Então, a primeira coisa, eu anotei até aqui. Se conecte com a sua criança, tá? Por meio do sistema nervoso periférico, que são através dos nossos sentidos, do nosso tato, do nosso olfato, da nossa visão, da nossa audição, tá? Se conecte com esse filho de forma visceral para passar a comunicação. Cuidado com o tom de voz. Cuidado com as palavras que você usa, com os exemplos que você usa, com as comparações que você faz, tá? Tudo isso vai fazer com que essa criança preste mais atenção em você. Use a maneira lúdica. Esse livro é muito legal, como eu disse para vocês, tem vários exemplos de como, a gente pode usar a maneira lúdica. Eu até estava olhando aqui, tem uma que eu gosto muito, deixa eu ver se ela tá marcada. É a do banho. Gente, esse livro é muito legal. Será que eu acho? Achei aqui, ó. Aqui, ó. É uma mãe falando pra uma menina que tá dentro de uma banheira. Ó, aqui, ó. Aí, a menina fala assim, ó. Quero que o papai lave meu cabelo. Quero o papai. Aí a mãe fala. Papai está ajudando a sua irmã a dormir.
mas ele pode lavar o seu cabelo da próxima vez. Gritar não vai adiantar. Se você não parar, nós não vamos ler nenhuma história essa noite. Quem se vê, né? Fazendo isso. Quantas vezes a gente fala isso para as crianças, né? Se você continuar, você não vai descer no parquinho. Se você não parar de chorar, a gente vai embora. Eu ouço isso direto. E aí tem aqui. Tente criar seus filhos de modo divertido. Aí tem a menina falando a mesma coisa. Quero papai. Aí a mãe olha e fala, olha, Samantha, você está... a mãe imita como se fosse o pai. Ora, Samantha, você estava me chamando? Sou eu, o papai. Deseja shampoo especial? Aí a menina fala, sim, papai. E aí a mãe finge ser o pai, imita o pai. E a criança entende. Muitas vezes eu faço isso com o Lucas. Agora na hora de dormir, eu subo, né? E aí normalmente o meu esposo dá banho nele. Mas quando eu estou em casa, tô arrumando a cozinha, tudo, né? Tô lavando a louça e tal. E aí eles entram pra tomar banho. E aí quando ele termina de dar banho, ele começa, mamãe, vem me trocar, mamãe, vem me trocar, mamãe, vem me trocar. Às vezes eu já terminei, né? E aí eu vou lá e troco ele e tudo mais. E termino a parte da rotina da noite. Mas tem vezes que eu não terminei ainda tô com a mão ali na louça, enfim, nas panelas. E eu falo, amor, termina, não dá pra eu ir. E aí começa, né? Ele me grita de lá e aí meu marido começa. Quem você quer que te troque? O dinossauro ou o urso? Aí começa a fazer o dinossauro, imitar o urso. Que roupa você quer? Vamos colocar a roupa do dinossauro? Vamos colocar não sei o quê? E começa a entreter ele. E normalmente funciona, porque entra nesse mundo lúdico da criança, entra nessa forma genuína dela se conectar. A criança, gente, ela aprende e funciona pelo brincar. Por isso que as escolas que ensinam as crianças através do brincar, ela tem muito mais absorção dessa criança. A criança absorve de forma mais completa e ela também tem mais prazer em frequentar aquela escola e fazer aquela atividade. Porque está dentro do campo lúdico dela, da criatividade, né? E o quanto é importante a gente exercitar esse lado nas crianças. Então, use formas lúdicas, use formas divertidas, use e abuse de brinquedos, de imitação, de qualquer coisa que você perceba que o seu filho se sinta atraído, se sinta envolvido, porque é uma carta na manga, assim, infalível em muitos casos, tá bom? E tem casos que normalmente ele não embarca na brincadeira e tá tudo bem, a mamãe termina e vai lá e dá conta do recado, tá? Então tem dias e dias, casos e casos, momentos e momentos, nada é escrito em pedra. E cada criança vai reagir na nossa conduta de forma diferente em determinado momento. Porque tem momento que ela vai estar mais nutrida emocionalmente, vai estar mais apta a uma brincadeira, e tem vezes que não. Tem vezes que ele mesmo fala, não quero, papai, quero que a mamãe me troque. Aí é negociável. E aí a mamãe vai lá e troca, e enche ele de beijo, e fica tudo bem, tá bom? Então, outra coisa, se envolver as crianças, aqui ó, envolver com atividades que você está pedindo. Então, normalmente, o que acontece? Você pede para a criança fazer alguma coisa e a criança não quer. Então, se envolva na atividade. Vai tomar banho junto com essa criança, né? Você pede para ela colocar o sapato. Ela fala que não. Aí você fala, então eu coloco a meia e você coloca o sapato. O que você acha? Vamos lá? Vamos fazer? Se envolve, faz metade. Eu coloco um pé, você coloca outro. Eu vou amarrar um e você me copia e amarra o outro. Será que você consegue? Vamos ver se você já consegue. A gente se envolve junto naquela atividade. Porque muitas vezes os nossos filhos eles precisam da gente. Do nosso incentivo, do nosso encorajamento. E esse é o nosso papel. Esse é o papel tão lindo dos pais na vida dos nossos filhos.
É guiar, é direcionar, é estar presente, é se envolver com aquilo que eles estão aprendendo, é realmente se conectar de uma forma genuína e interessada naquilo que eles estão fazendo. Não é só falar, ai, que lindo esse desenho, filho, mas pegar e olhar o desenho e falar, nossa, vem aqui, nossa, o que você desenhou aqui? Por que você pintou de azul? O que você pintou de rosa? O que é isso aqui? Ah, é uma ponte. Ah, isso daqui é uma árvore. Que linda ficou a sua árvore. Por que você escolheu maçãs para decorar a sua árvore e não escolheu peras? Você gosta mais de maçã ou de peras? Se interesse por aquilo que o seu filho está fazendo. Mostre interesse. A gente não precisa só dizer que ama. A gente precisa mostrar que ama. E a gente mostra que ama quando a gente se interessa pelo outro. Quando a gente faz aquilo que o outro gosta, que é agradável aos olhos do outro. É assim que nós construímos relação. Não é só eu mando e você obedece. Que tipo de relacionamento é isso? Olha, eu sou seu marido e eu quero comer todo dia essa comida. Ah, mas eu não gosto, mas não tô me lixando porque você gosta. Você vai comer todo dia essa comida, porque eu sou o seu marido e eu mando aqui. Não é tóxico isso? Não é violento? Não é grosseiro? Por que nós fazemos isso com as crianças? Por que nós tratamos quem a gente diz que mais ama nesse mundo dessa forma tóxica, violenta, covarde, cruel? Por que a gente não se dedica de fato a se envolver, a perceber o que está acontecendo, a de fato olhar para aquela situação de forma curiosa, amorosa, com compaixão? Então, é esse o meu convite aqui para vocês. É perceber por que eles não estão ouvindo, por que ele não está te entendendo, por que ele não está tendo conexão com você naquele momento. E ajustar essa rota. A gente vai ajustar a rota o tempo inteiro. De tudo na nossa vida. Porque não existe um único caminho. E não existe um caminho sem pedras, sem desafios. A vida da mãe é cercada de desafios. E cada fase dos nossos filhos apresenta pra gente um desafio diferente. E a gente precisa estar atentos e muito bem informados com tudo que acontece na vida dos nossos filhos para ajudá-los a guiar esse caminho, a percorrer esse caminho. Então, percebam, educar filhos é uma arte. E é a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. Mas com certeza a mais prazerosa. Hoje a gente estava, só para terminar aqui a nossa live, para não se estender muito, mas eu mudei o Lucas de natação, de escola de natação. Na primeira escola eu entrava junto com ele. E eu percebi que isso estava limitando o desenvolvimento dele. Porque a piscina não dava pé, né? Então ele precisava entrar com uma pessoa adulta junto. E aí eu mudei ele para uma outra escola que dá pé, e ele tem muito mais autonomia para desenvolver as habilidades que ele precisa. E eu do lado de fora, né? Tava eu e mais uma amiga que também veio dessa outra escola antiga. E a gente tava olhando e falando, né? Como os filhos crescem. Como a gente se emociona em ver eles crescendo, em ver eles se desenvolvendo e descobrindo coisas novas, criando novas habilidades emocionais, sociais, cognitivas. Então, olhando ele de fora, assim, são novos tempos. E a gente sabe que essa geração vem com outras demandas, com outras habilidades e outras que nós precisamos orientá-los. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Não é uma tarefa fácil, tão pouco trabalhosa,
muito pelo contrário, exige muito de nós, principalmente das mães, porque os pais estão lá na frente, né? Normalmente trazendo sustento para casa. Então cabe a nós, mães, também nos dedicarmos a essa função com mais generosidade com os nossos filhos, porque eles estão mais conectados com a gente, primeiro, principalmente nessa primeira infância, até os 5, 6 anos de vida, tá bom? Então, por hoje é isso. Só para deixar claro, as 3 formas infalíveis de se conectar com a criança e fazer ela te ouvir. Fazer de maneira lúdica, envolver ele com atividades e usar todo o poder do nosso sistema nervoso periférico, tá bom? Através dos nossos sentidos. Então, se relacione melhor com seu filho, faça aí uma anamnese, escreva aí as coisas que você precisa melhorar. Tenho certeza que isso vai te ajudar, te orientar que caminho seguir e como lidar com o seu filho a partir de agora. Lembre-se que se você tem mais de um filho, os filhos são únicos. Cada filho tem a sua particularidade, o seu temperamento, sua personalidade e as suas habilidades individuais que precisam ser desenvolvidas. E indicação da noite: tenham em casa e depois leiam e me falem o que vocês acharam, tá bom? Boa noite, muito obrigada por vocês passarem por aqui. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês a minha história, mas também a minha experiência, e eu espero que tenha sido claro e ficado aí plantado uma sementinha no coração de vocês para fazer diferente a partir de agora. O que passou, passou. A gente pode usar a neuroplasticidade do nosso cérebro e do cérebro dos nossos filhos para construir vínculos diferentes, experiências diferentes, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira em um próximo porquê, tá? Deixa aqui a sua sugestão, se você tem alguma sugestão. Por que o meu filho não faz isso? Por que o meu filho não sei o que, aquilo? Deixa aqui sua sugestão. Eu sempre olho com muito carinho para conseguir adaptar e trazer aqui um conteúdo mais pertinente e interessado para todo mundo, tá bom? Um grande beijo e até quinta, gente. Tchau, tchau.